E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto, e a essa altura você já deve ter assistido Vingadores Guerra Infinita nos cinemas. Se não, já aviso que esse vídeo vai ter uma pancada de spoiler, então se você não assistiu, pausa, vê o filme e depois volta pra cá. Se você não se importa com spoilers, ou já viu o filme, então você sabe que o Thanos é um titã maligno que acredita que é preciso eliminar metade da população do universo para que o restante possa usufruir dos recursos limitados que lá existem. Para o pessoal das humanas, é fácil notar que o Thanos se inspira nas ideias de Thomas Malthus, um filósofo, um pensador que tinha teorias que acreditavam que o avanço da pobreza seria causado pela superpopulação, de forma que o crescimento da população ocorreria em progressão geométrica, enquanto os recursos alimentícios e tudo mais aumentariam em progressão aritmética, o que daria, né, com o tempo, aí uma discrepância muito grande entre o número de pessoas e o alimento disponível para elas. Para Malthus, isso causaria fome generalizada e guerras, e consequentemente mortes, desastres e tudo mais. No filme, dá-se a entender que o planeta de Thanos sucumbiu por conta disso, o que influencia o Thanos a tomar as decisões que ele toma no filme. As semelhanças entre Malthus e Thanos terminam por aí, já que enquanto o Malthus acreditava que era possível lidar com o problema usando planejamento familiar, por exemplo, famílias tendo menos filhos e tudo mais, preocupar com a qualidade de vida maior da população, o Thanos é mais direto, prático e drástico. Ele acredita que dá para se chegar a um equilíbrio por meio do genocídio randômico. Né? Pessoas aleatórias são selecionadas para morrer. Para saber mais sobre o malthusianismo, né, porque eu não sou especialista dessa área, né, o que eu tenho mais domínio é a computação, mas se você quiser saber mais sobre o malthusianismo, dá uma olhada no vídeo que o Felipe Figueiredo do Nerdologia fez explicando, justamente fazendo essa relação com o Thanos. É muito bom o vídeo, explica muito bem essa teoria e dá até fontes para você ler diretamente as ideias do Malthus. Entretanto, além do conhecimento em ciências sociais, parece que parte da estratégia do Thanos para vencer, para enfrentar os Vingadores, tem um pezinho na ciência da computação. Como assim? Confere aí, porque aqui tem informação. É possível presumir que se todos os Vingadores estivessem juntos enquanto Thanos não tinha completado sua manopla, que os Vingadores venceriam, correto? Se você assistiu o filme, você deve ter notado que todos os Vingadores juntos eles tinham poder suficiente para deter o Thanos. Mas ainda assim, por que os heróis fracassaram? Ônibus, ônibus. Ainda assim, por que os heróis fracassaram e Thanos venceu até com certa facilidade? Isso ocorreu pois Thanos aplicou algo que chamamos na computação de divisão e conquista. Quando um problema é muito complexo, por exemplo, enfrentar todos os Vingadores juntos é um problema complexo, Thanos fez os devidos movimentos para enfrentar a equipe dividida. Então ele sempre enfrenta núcleos, parte da equipe dos Vingadores, coletando cada joia do infinito nesses combates mais simples. Então vamos recapitular o filme inteiro para a gente entender isso. Thanos conseguiu a primeira joia, que seria a joia do poder, dizimando o planeta Xandar, Xandar, casa da Tropa Nova. Então, ele não enfrentou Vingador nenhum, ele enfrentou ele só invadiu o planeta e tomou a joia. E essa joia, ela foi obtida pelos Guardiões da Galáxia no primeiro filme deles, Guardiões da Galáxia Volume 1. Isso nem é apresentado no Guerra Infinita, mas é apenas insinuado pelos diálogos. Então beleza, o Thanos já tem uma joia, o que já dá a ele um baita poder. A seguir, Thanos e seus filhos enfrentam o povo de Asgard, já fragilizado em uma fuga desesperada devido aos eventos
do terceiro filme do Thor, Thor Ragnarok, e o Thanos derrota com extrema facilidade Loki, o próprio Thor e o Hulk. Com isso ele consegue a segunda joia, a joia do espaço, e fica ainda mais poderoso. Nisso, o Thanos envia parte de seus filhos para a Terra. Ele manda 2 grupos, a gente vai entender por que são esses 2 grupos. Parte desses filhos enfrentam um time de heróis dividido, composto por Doutor Estranho, Homem de Ferro e Homem-Aranha. Note que os heróis juntos, eles potencializam suas forças. Em grupos menores, eles ficam mais fracos. Ao mesmo tempo, a outra trupe de filhos do Thanos tenta capturar a joia da mente, que está com Visão. Eu não expliquei, mas o Doutor Estranho está com a joia do tempo. Então ele manda equipes já divididas para conquistar essas joias, né? E para pegar a joia da mente do Visão, ele manda 2 filhos, e esses filhos fracassam com a chegada surpreendente dos Vingadores Secretos. Pelo menos eu acho que são os Vingadores Secretos, porque quando tem a Guerra Civil, os Vingadores que não aderiram aos acordos da Guerra Civil, no filme eles chamam de Acordo de Sokovia. Nos quadrinhos eu sei que tem outro nome. Os Vingadores que ficam escondidos se tornam os Vingadores Secretos. Então vamos assumir que essa equipe do Capitão América, Viúva Negra e o Falcão, deve ter mais alguém, mas eu lembro desses 3. Eles fazem parte dos Vingadores Secretos, e eles ajudam a Wanda e o Visão e derrotam esses filhos aí do Thanos que tentavam pegar a joia da mente. Depois disso, você tem ainda mais divisões. Quando os Guardiões da Galáxia encontram o Thor, Peter Quill, Gamora, Drax e Mantis vão atrás de Thanos, que antes da chegada deles, o Thanos já havia obtido a joia da realidade do colecionador. Então o Thanos está com 3 joias já. Vocês estão percebendo que o time de heróis e Thanos estão jogando uma espécie de um xadrez que toda hora tende a beneficiar o Thanos? Os heróis, eles estão sempre se dividindo. E o Thanos é muito forte individualmente. Então, o time de heróis está sendo toda hora dividido e conquistado. A gente vai entender melhor como é que a divisão e conquista entra na computação. Mas, no filme, a divisão e conquista está acontecendo o tempo todo, praticamente, e ajudando o Thanos a vencer esses combates. Vamos continuar. Nesse encontro dos Guardiões divididos, porque o Thor, o Rocket e o Groot vão lá para fazer uma arma nova para o Thor, o Thanos captura a Gamora com extrema facilidade e por meio dela consegue a Joia da Alma. Né? Se você viu o filme, tem a parte do sacrifício e tudo mais. A Gamora morre e nesse momento o Thanos já está com 4 joias. Nisso, o que sobrou dos Guardiões, ou seja, Peter Quill, Drax e Mantis, eles encontram o Homem de Ferro, Homem-Aranha, Doutor Estranho e depois a Nebulosa. Então nota que essa é uma equipe de Vingadores, de heróis, já um pouco forte. Tão forte que esse provavelmente foi o combate mais equilibrado do filme, quando esses 7 personagens enfrentaram o Thanos. E por pouco, Thanos não é derrotado pela estratégia desesperada dos heróis. A estratégia foi a seguinte: usar a Mantis para paralisar a mente do Thanos, e enquanto isso, os heróis tentam arrancar a manopla da mão dele. Constantemente eles usam estratégias para impedir que o Thanos ative o poder das joias. Né? Tem um momento que a capa do Doutor Estranho se enrola na mão para ele não poder usar. E assim, tudo ia bem, até que Peter Quill descobre que a Gamora morreu, começa a golpear a cara do Thanos e o Thanos vai saindo dessa prisão mental aí. Nesse meio tempo, o Homem-Aranha chega a tirar a manopla. Então, o Homem-Aranha consegue remover a manopla da mão do Thanos, só que rapidamente ele a recupera, e essa estratégia muito boa, eles acabaram perdendo a chance. Então, se com 7 heróis eles quase conseguiram arrancar a manopla, a gente consegue presumir que se a equipe tivesse toda reunida, eles teriam conseguido com certeza. Com isso, os heróis são subjugados um a um, né? O Thanos derrota todos, e
quando o Thanos está prestes a matar o Tony Stark, o Doutor Estranho salva ele, entregando a Joia do Tempo na mão do Thanos, o que faz com que ele tenha 5 joias, e já seja virtualmente invencível. Essa luta de Titã foi uma das melhores partes do filme. De volta à Terra, o exército de Thanos invade Wakanda e o que restou dos Vingadores, os Vingadores remanescentes aí no caso, montam uma defesa junto ao Pantera Negra e as forças de Wakanda. Durante o combate, ainda aparece o Thor, o Rocket e o Groot para reforçar o time de heróis, montando uma baita equipe para enfrentar o Thanos. Aliás, Thor foi o personagem do filme. Entretanto, já era, pois o Thanos já era muito forte para ser combatido. Tanto que o Thanos derrota todos os heróis, com exceção do Thor. Aparentemente o Thor teria uma chance se ele não tivesse cometido um erro, mas a gente já vai chegar nisso. O Thanos consegue derrotar todos os heróis e retirar a joia da mente da testa do Visão. Com isso, ele consegue completar a manopla e torna-se o ser supremo do universo. Thor consegue ferir o Titã Louco, mas o movimento é inútil, porque não foi na cabeça. E Thanos consegue concretizar seu plano maligno. Passando por toda essa narrativa, é bem possível presumir que se os heróis estivessem todos juntos desde o começo, é muito provável que Thanos fosse derrotado. Thanos dividiu os heróis para então conquistá-los com extrema facilidade. Agora, depois de tudo isso, vamos falar de computação. Em computação, aplicamos a mesma estratégia quando temos um problema muito grande, muito difícil para ser resolvido. Imagina que você tem uma lista de 10 milhões de números em qualquer ordem e você precisa ordenar, ou seja, colocar em ordem decrescente, do menor para o maior. Qual seria a melhor estratégia, o melhor algoritmo para fazer isso com eficiência? Você poderia varrer toda a sequência e pegar o menor número de toda essa lista de 10 milhões de números e botar na primeira posição. Depois você olha da segunda posição em diante para achar o segundo menor e coloca aqui, e assim sucessivamente. Essa estratégia se chama Selection Sort e ela é extremamente ineficiente. Mas, e se dividíssemos essa lista em duas listas menores, uma contendo 5 milhões de números aqui e outra contendo 5 milhões de números, e ordenar cada uma dessas duas listas separadamente? Quando a gente pega o trabalho grande e divide ele pela metade, a gente está fazendo o que chamamos de divisão. A divisão consiste em pegar o problema grande, ou seja, a lista com 10 milhões de números, e dividir em um número de subproblemas menores. Então a gente tem duas listas de 5 milhões, a gente ordena cada uma das 5 listas separadamente, e depois podemos combinar as duas listas, ou seja, pegar duas listas que já estão ordenadas e combinar elas numa lista maior ordenada. Se você observar, fica muito mais fácil você pegar duas listas ordenadas e juntar numa lista ordenada maior. Ao fazer isso, nós estamos conquistando, ou seja, realizando a etapa de conquista, que é resolver os problemas menores e juntando eles num problema maior. Da mesma forma que o Thanos dividiu os heróis para conquistá-los com extrema facilidade, a gente pode pegar um problema muito grande, dividir ele em partes menores para resolver. Imagina que você tem um labirinto, por exemplo. Resolver o labirinto é um problema complicado. Mas se você dividir o labirinto em seções e achar o caminho de cada seção, isso parece uma estratégia boa. Você também pode usar a divisão e conquista para arrumar seu quarto, por exemplo. Se o seu quarto estiver completamente bagunçado, você pode dividir o seu quarto em partes para resolver. Por exemplo, vou primeiro organizar os livros que estão bagunçados, ou seja, estou dividindo o quarto em partes e conquistando, arrumando a parte de livros. Depois eu vou arrumar as caixas que estão bagunçadas. Você está dividindo o seu quarto em partes e resolvendo, ou seja, conquistando cada uma delas. Entretanto, precisa dividir só duas vezes? Não precisa, você pode dividir quantas vezes você quiser.
Por que a gente não pega essa lista de 10 milhões de números e dividimos ela até ficar extremamente pequeno? Ou seja, vamos fazer 100, 1000 ou até 1 milhão de divisões. Então você tem uma lista de 10 milhões, você divide. Você vai ter 5 milhões aqui, 5 milhões aqui. Depois divide de novo, você vai ter 4 listas com 2 milhões e 500 mil elementos cada. Aí divide mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Se você fizer milhares de divisões, você pode chegar a um momento que, por exemplo, você vai ter 1 milhão de listas contendo 10 números cada, e ordenar uma lista que tem só 10 números é muito fácil. A única diferença é que você vai ter que ordenar 1 milhão de listas contendo 10 números e depois juntando tudo. Pode parecer que essa estratégia é pior, mas não. Usando demonstrações matemáticas, a gente consegue mostrar que é muito mais eficiente você ordenar 1 milhão de listas com 10 números cada e depois juntar tudo, do que tentar ordenar de uma vez 10 milhões de elementos. Isso é mais e é bem mais eficiente você dividir para depois conquistar. E se você não acredita nisso, espere a parte 2 desse vídeo que eu vou implementar 2 algoritmos de ordenação. Um sem usar a divisão e conquista e o outro usando a divisão e conquista. E a gente vai verificar pelo tempo se essa estratégia é realmente válida ou não. Então, eu espero que tenha dado para você entender por alto o que é a divisão e conquista. A divisão e conquista pode ser aplicada em qualquer problema grande que vai sendo dividido em partes menores. E eu vou resolver nesse canal alguns problemas de divisão e conquista para a gente aprender e entender melhor a importância dela dentro da computação, tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixa de curtir, compartilhar, se inscrever. Eu espero você no próximo vídeo e falou! Thanos, se você queria equilibrar o universo eliminando metade da população, por que você não dobrou os recursos do universo? Com a manopla do infinito você poderia fazer isso, correto?